Então, pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar como configurar e todos os detalhes sobre os parâmetros do indicador JET onda de agressão. Eu vou jogar ele aqui no gráfico do índice, tá? Índice futuro, 5 minutos. Está aqui, a versão 3 já desse indicador. Então, o único detalhe com esse indicador, ele funciona apenas em ativos, né, que fornecem as informações de agressão, né, de compra ou venda. No caso aqui do Brasil, praticamente todos os ativos, né, índice futuro, dólar futuro e ações fornecem essas informações. Criptos, eu não conheço alguma corretora que forneça, e Forex, daí depende da corretora. Tem corretora que fornece, tem corretora que não fornece, né? Então tem que ficar atento a isso, porque se essa informação não estiver disponível, ele não vai plotar as informações. Tá? Então vamos aqui para os parâmetros. Ele tem bastante parâmetros, mas é bem simples. Então a onda de agressão, na verdade, foi uma das coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo, que, como diz a teoria de Dow, né, o mercado ele funciona em ondas, né? Então, e a agressão é a mesma, ela segue o mesmo princípio, né? Então você sempre vai ter um movimento de força, né, como se fosse vendedor, né, um movimento de força vendedora. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Força vendedora, vai ter uma força compradora. Se nós estivermos num movimento onde a agressão de venda é maior, aí ele vai formar, né, então topos e fundos descendentes, e o mesmo para quando a força compradora for maior. Então esse conceito ele se aplica na agressão também. Tá? E daí por isso ondas, né? Porque eu tenho uma onda de agressão de venda, uma onda de agressão de compra, uma onda de agressão de venda, uma onda de agressão de compra. Aí veio o nome onda de agressão. Né? Então aqui se eu quero enxergar essa onda, né? Não necessariamente queira ver, eu posso ver outras informações do indicador, eu vou demonstrar cada uma delas, né, sendo plotada. Aí além da onda de agressão, eu posso selecionar aqui em relação aos dados de agressão, né? Se eu não quero plotar esses dados, mas eu posso plotar apenas compra, apenas venda, o delta, né? Que é compra menos venda, os dois, né? Ou os três inclusive, que é as agressões, as barras de agressão de compra, as barras de agressão de venda e o delta, né? Que é a diferença, né? Para saber quem ganhou em cada candle. Junto de tudo isso, eu adicionei uma média de sinal, né, que eu chamo de sinal de agressão. Tá configurado, ela é uma média exponencial em cima do acúmulo de agressão. Então, a onda de agressão, ela nada mais é que o acúmulo do delta. Né? A cada candle eu vou somando aquilo e vou criando a onda de agressão, para a gente saber quem está dominando na grande maior parte do tempo. E esse sinal de agressão ele é uma média dessa onda, né, para a gente saber se esse sentido está virando, né, de direção, né, virando uma tendência de alta, uma tendência de baixa em cima da onda. Né, também configurável. Aqui o que acontece? Não? Como a agressão, a gente tem que solicitar para a corretora todas as informações dos ticks, né, então não é um processo tão rápido quanto requisitar candles, por exemplo, dentro do MetaTrader. Então eu criei um parâmetro de dias. Né? Se você deixar o indicador no gráfico com o parâmetro 0, ele sempre vai te mostrar as agressões do dia atual. Né? Começando no primeiro candle até o momento que né, o horário atual. Por exemplo, nesse horário, agora são 6h10 da tarde, então o mercado já está fechado. Então ele vai trazer todos os candles de hoje. Se eu botar mais dias, ele vai trazendo dos dias anteriores. Né? Aí agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alertas. Tá? Primeiro eu vou explicar como é que é o meu sistema de alerta, para ficar claro, e depois eu vou conceituar cada um dos alertas. Então o alerta você pode escolher o tipo, né? Todos eles têm essa mesma configuração. Então o tipo ele vai de desligado, né? Pop-up, que é abrir a mensagenzinha na tela, apenas um som, uma notificação, que é a notificação no celular, né? Se você tiver pré-configurado aqui no teu MetaTrader sua conta,
para receber no seu celular, e daí a combinação desses três. Pop-up com som, notificação e pop-up e som. Né? Dentro disso, do som, você tem 13 sons. Esses sons eles são do próprio MetaTrader. Então aqui estão os nomes padrões do MetaTrader, eles acompanham o terminal, né? Então você pode também deixar desligado ou configurar cada um deles. E todos eles vão ter o mesmo set de possibilidades. Então agora vamos para os alarmes. Né? Os alarmes eu tenho o alerta de cruzamento da onda versus a linha de sinal. Então é quando a onda, por exemplo, a onda está caindo e o sinal está caindo e de repente a onda cruza para cima, né, a linha de sinal. Então esse é um alerta que vai te informar isso. Ou cruza para baixo. Né? Quando a onda muda de estado, né? Porque a onda de agressão, como eu expliquei, ela é o acúmulo do delta. Então, enquanto os vendedores estiverem ganhando, esse valor vai ser negativo. Né? E quando os compradores estiverem ganhando, ao longo do dia, esse valor vai ser positivo. Então, esse alerta é para te informar que houve troca de polaridade. Então, por exemplo, os vendedores estavam ganhando, de repente a agressão de compra começou a entrar muito forte, numa sequência de candles, né? Que não necessariamente tem que ser candles de alta, isso é interessante da agressão. E isso muda de polaridade, né? Então ele rompe a barreira do zero. Então toda vez que for para cima, ele vai te dar um alerta e para baixo também. Né? Lógico que esse alerta estiver ligado. É a mudança da tendência da onda da agressão, né? Porque eu posso estar com a agressão de venda extremamente forte, lá, um acúmulo de menos 100 mil contratos, então tá lá embaixo. Mas mesmo na parte negativa dos valores de agressão, eu posso ter uma mudança de tendência. Então, de repente, estava só caindo e começa a subir. Então, esse alerta ele informa esse tipo de troca de polaridade da tendência da agressão. Né? Então, se ela está subindo e de repente começa a cair, ou se ela está caindo e de repente começa a subir. Então, quando a linha de sinal cruza o nível zero, né, como eu expliquei, a linha de sinal é uma média da onda de agressão. Então, a onda de agressão vai cruzar primeiro, né, por uma questão matemática. E a linha vai vir depois. Então, esse alerta é caso você queira ser informado quando o sinal, né, muda de polaridade, seja para cima ou para baixo. Ele vai tirar os dois alertas. A mesma ideia da tendência, né, só que em cima da linha de sinal. Né, então, eu estou com uma média de tendência de baixa e de repente ela vira, né? Ou tendência de alta e vira para baixo. Então é esse alerta. Aqui é quando o delta, né? Esse alerta aqui ligado, ele pode ficar batendo toda hora, né? Então, por exemplo, eu tive um delta negativo e de repente eu tenho um delta positivo. Então aquele delta saiu de negativo para positivo, ele vai gerar um alerta. E o contrário também, né? Um delta positivo mudou para negativo. E aqui, se você quisesse receber um alerta sobre um delta que atingiu um percentual do delta anterior. Então, por exemplo, vamos dizer que no candle anterior eu tive um delta ali negativo de 10 mil contratos, por exemplo. E eu a configurei para 70%. Se o próximo candle fizer 7.001 contratos, né, que já é mais que 70%, ele vai gerar um alerta para você. Então isso é interessante quando você tem... porque mesmo numa tendência, né, seja de baixa ou de alta, esse alerta é interessante quando você quer ver que está crescente o delta. Ou ele fica maior ainda, mas no sentido inverso. Então ele é interessante. Né? Nesses dois casos, ele é um alerta interessante. Então eu vou jogar ele no gráfico aqui com as configurações padrão. Né? Os alertas estão desligados, só para a gente ter ele visualmente aqui e eu poder explicar agora cada um dos itens. Então, como eu falei, ele vai carregar os ticks, né? E vai fazer os cálculos candle a candle. Então, como vocês podem ver aqui, o indicador está plotado no gráfico com todos os
parâmetros habilitados, né? Então agora eu vou explicar um a um, vou diminuir aqui para ficar mais fácil. Então a gente tem algumas configurações aqui em relação às cores, inclusive, né? Então a gente plota, conforme eu expliquei antes, né, a agressão de compra, né, agressão de venda, o delta, o sinal e a onda. Então a agressão de compra, elas são essas barras formadas acima do nível 0, né, indicando a compra. E o que significa isso aqui? Para facilitar o visual, né, a cor verde clara ela é na verdade a quantidade relativa, né, do volume que foi apenas compra. Quando ela está escura, né, esse verde, segundo verde aqui, um verde mais escuro, é para facilitar o visual, para saber que naquele candle a agressão de compra foi a vencedora, né? Então a gente teve um delta positivo, né? Teve mais compra do que venda. O mesmo vale aqui como lógica para venda. Então esse vermelhinho mais claro, né, ele é a agressão de venda, e quando ele fica mais escuro é porque o saldo, né, o delta, foi negativo, ou seja, tivemos mais vendedores do que compradores atuando naquele candle, né? Então é mais para facilitar o visual. O, o laranjinha é o delta, né? Então é o saldo entre compra e venda. Ele sempre vai estar para o lado da cor mais forte, né? Então o verde mais forte, o vermelho mais forte. Mas que como você pode desabilitar ele, né? Não quer visualizar ele no gráfico, a gente vai ver isso. Então a gente pode mesmo assim continuar identificando qual foi né, o sentido do agressor que venceu naquele candle. O sinal, né, a linha de sinal, então ela é esta linha aqui. Então a gente tem as configurações também, né, então, de tendência dela. Então toda vez que ela estiver subindo ela vai ficar verde, toda vez que ela estiver caindo ela vai ficar vermelha, né? E a onda de agressão, que é essa pontilhada azul, né? Então como eu falei, a gente pode desabilitar a onda de agressão. Então você veja aqui, eu posso tirar ela do gráfico. Vou habilitar ela novamente aqui. E dentro aqui das informações eu posso selecionar individualmente. Então apenas compra. Tá aqui, ó. Então veja que mesmo assim eu continuo sabendo quais foram os candles que a agressão de compra venceu. Que são os verdes mais escuros, né? Eu posso habilitar apenas venda. Mesma lógica, né? Então as barras vermelhas mais escuras são onde a gente teve uma agressão de venda vencedora, né? Eu posso habilitar apenas o delta. Aí eu só estou vendo o delta para baixo, agressão de venda vencedora, delta para cima, agressão de compra vencedora. Eu posso habilitar apenas as agressões sem o delta, tá? Então tá aqui. E posso habilitar o completo, ó. Que são as 3 informações, né? Então fica bem coloridinho. E da mesma forma que eu desabilitei aqui a onda, eu posso também... uma informação importante, né? Eu posso mandar o indicador calcular essas agressões tanto pelos contratos como pelos ticks, né? Os ticks são as negociações. Então, toda vez que um player ele executa uma ordem, né, ou ele agride o livro, essa negociação é um tick, né? Dentro de um tick eu posso ter um ou mais contratos, né? Então eu posso pedir para ele contabilizar das duas formas, tá? Se eu quero ignorar a agressão direta, porque dentro do nosso indicador, o que a gente faz? Se você informar que não quer ignorar, o que ele vai fazer? Por exemplo, eu tive uma agressão de venda no preço 102 mil no dólar, ou 5.001 102 mil no índice, ou 5.001 no dólar, né?
E a próxima trade, né, o próximo tick é um direto. Só que ele acontece naquele nível de preço. O que, que o nosso indicador faz se você mandar não ignorar? Ele assume que aquilo é uma agressão de venda. Né? Porque ele foi como a última negociação naquele nível de preço foi venda, quer dizer que o livro ainda não virou, que a gente fala, né? Para que vire uma compra ou uma compra vire uma venda. Então ele continua do lado da venda. Então ele contabiliza como venda. Lógico que isso vai mudar os cálculos, mas fica a critério do trader. Né? Eu posso também desabilitar a linha de sinal, tá? Da mesma forma que eu desabilito. Às vezes você só quer ver a agressão, não quer ver o sinal. Né? Então todos os parâmetros dá para ligar e desligar. Posso também mudar o tipo do cálculo. Né? Então é simples, exponencial, suavizado ou linear ponderada, por exemplo. Né? Posso mudar o período também. Então vai me trazer um outro tipo de onda aqui, né? Então, como eu falei, tudo configurável. O que mais? E aqui em relação aos dias, né? Então eu vou diminuir o zoom aqui para ficar claro o que eu estou dizendo. Opa. Então aqui, ó, vejam que o primeiro candle é o primeiro candle do dia aqui. Por quê? Porque eu deixei com o padrão 0. Se eu falar para o indicador, não, eu quero que você pegue hoje mais um dia para trás. Né? Então eu coloquei 1. Então veja que ele já vai trazer as agressões de ontem também. Né? Então tá aqui. Vou voltar para os padrões. E é isso. Essas são as configurações. Acho que tá bem claro aqui. Tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço.